Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos ver os principais valores envolvidos na compra de um imóvel. Ou seja, além do valor do próprio imóvel que eu tenho que desembolsar, quais outros valores que são necessários eu pagar para ter esse imóvel no meu nome? Então, nós vamos ver que o imóvel passa por duas etapas principais. No cartório de notas, para a lavratura da escritura de venda e compra, onde comparece vendedor e comprador e assinam um contrato ali. E o outro cartório, que é o cartório de registros de imóveis, onde essa venda e compra será registrada e é ali que finalmente o comprador passa a figurar como um proprietário. A primeira etapa, feita no cartório de notas, é geralmente quando a compra e venda é feita à vista, porque quando for financiado, quando houver financiamento imobiliário, aí não tem a etapa do cartório de notas. Isso é feito, esse contrato de venda e compra é feito no próprio banco. Mas tem também os gastos que envolvem esse contrato feito lá no banco. Isso vai depender, de cada banco, de cada tipo de contrato. Então, nós já vimos aqui onde acontecem dois grandes gastos, um feito no cartório de notas, quando a venda e compra é à vista, ou feita no banco, quando é financiamento imobiliário, e um segundo gasto é esse feito no cartório de registros de imóveis, onde a venda e compra é registrada e o comprador passa então a figurar como um proprietário. Então, nós temos esses dois gastos. O terceiro gasto é com ITBI, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto deve ser pago à prefeitura e, portanto, varia de prefeitura para prefeitura, de cidade para cidade, o valor desse imposto. Na capital de São Paulo, esse imposto é de 3% sobre o valor venal do imóvel. Como esse valor é o valor mais caro, nós vamos fazer aqui algumas observações que você precisa saber. Primeiro, é importante verificar na legislação de cada município os casos de isenção. Então, tem algumas pessoas que estão isentas de pagar o ITBI, algumas situações em que elas estão que não é necessário pagar o ITBI. Uma segunda coisa é que o ITBI precisa ser recolhido para o município onde o imóvel está situado. Então, por exemplo, o João está morando lá em Curitiba, mas ele compra um imóvel em São Paulo, ele deve recolher o ITBI para a Prefeitura de São Paulo. Outra coisa é que o ITBI tem uma alíquota que é cobrada sobre o valor venal do imóvel. Na capital de São Paulo, essa alíquota é de 3%. Então, é 3% sobre o valor venal do imóvel. Mas qual é esse valor venal do imóvel? Alguns municípios criaram dois valores venais diferentes para cada imóvel. Então, um valor venal que ele usa para cobrar o IPTU e outro valor venal que é usado para a cobrança do ITBI. Isso já foi considerado correto, já foi considerado legal pelo STJ, então em alguns lugares existe essa prática. E geralmente o valor venal usado para a cobrança do ITBI é maior do que aquele cobrado para o IPTU. Com relação ao contribuinte, ou seja, quem deve pagar o ITBI, se é o vendedor ou se é o comprador, tem que verificar também a lei de cada município. Na capital de São Paulo, quem tem que recolher esse imposto é o comprador. Vamos fazer então uma simulação de uma compra e venda de um imóvel no valor de R$300 mil que está sendo adquirido à vista. Então, nós já vimos que tem dois cartórios envolvidos e um ITBI. Então, nós temos que ver esses três valores. Os valores dos cartórios, eles são tabelados e é uma tabela estabelecida por cada estado. Tá? No estado de São Paulo é um, lá no estado do Paraná é outro. Então, varia de estado para estado essa tabela dos dois cartórios, do cartório de notas e do cartório de registros de imóveis. E com relação ao ITBI, como ele é municipal, eu estou pegando como exemplo a capital de São Paulo, cuja alíquota é de 3%. Então, lá no cartório de notas, que é a primeira etapa da venda e compra, a pessoa vai ter que desembolsar em torno de R$4 mil. No segundo cartório, que é o cartório de registros de imóveis, o comprador vai ter que desembolsar em torno de R$2.400. E o terceiro gasto, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, para um imóvel de R$300 mil, o comprador vai ter que desembolsar R$9 mil. Ou seja, uma pessoa que está comprando um imóvel de R$300 mil precisa desembolsar mais ou menos R$15.300 com essas outras despesas. Mas isso é apenas uma estimativa, é apenas uma demonstração de como são feitos mais ou menos esses cálculos, que podem variar para mais ou para menos, vai depender de várias coisas. Por exemplo, se precisa atualizar algumas coisas lá na matrícula do imóvel, no registro de imóveis, antes de registrar a compra e venda, pode ser que aí os gastos aumentem.
Tem também a questão do financiamento imobiliário, né? O financiamento imobiliário, o contrato de venda e compra é preparado no banco e não no cartório de notas. Então, lá no banco tem algumas taxas que o banco cobra para preparar esse contrato. Aí tem que ver lá com o gerente do banco, né, quanto que isso fica. No financiamento imobiliário também tem, né, o recolhimento do ITBI e também tem o registro lá no cartório de registros de imóveis. Lá no cartório de registros de imóveis pode ser que esse registro tenha um bom desconto. Aí tem uma lei que determina que, se for a primeira aquisição pelo sistema financeiro da habitação, a pessoa que está comprando o imóvel pode ter um bom desconto no valor do registro, tá? É de 50% no valor da garantia, no valor da alienação fiduciária. Isso representa um bom valor, um bom desconto. E uma última observação que eu gostaria de fazer é quando a pessoa pensa assim: puxa, já estou pagando muita coisa, né? Já paguei pela escritura de venda e compra, já paguei o ITBI, mas não vou pagar agora o cartório de registro de imóveis porque não tenho dinheiro, porque não quero gastar esse dinheiro agora, vou deixar para depois, já que não tem prazo, né, para fazer esse registro, vou deixar para depois. Então tem muitas pessoas que acabam fazendo isso. Mas é só importante lembrar que quem não registra não é dono. Enquanto você não passar o imóvel para o seu nome lá no cartório de registro de imóveis, o imóvel vai continuar sendo de quem te vendeu. Ainda que você já esteja lá morando no imóvel, que você tenha posse desse imóvel, juridicamente ele pertence ainda à pessoa que te vendeu. E o que pode acontecer nessa situação? Pode acontecer que a pessoa que te vendeu, por exemplo, tenha uma dívida que não pagou e a justiça está procurando um bem dessa pessoa para penhorar. Então, pode acabar encontrando esse imóvel no nome dessa pessoa e a penhora será feita e averbada na matrícula desse imóvel. E aí você encontrou um grande problema na sua vida, porque vai ter que contratar advogado, vai ter que entrar com uma ação para desfazer tudo isso. Então, não vale a pena correr o risco de não registrar. Então, sempre vale a pena, quando for comprar um imóvel, reservar um dinheiro para pagar todos esses trâmites. Porque é muito importante, né, além de pagar o imóvel, ter o imóvel registrado em seu nome. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Obrigada e até mais!